Boa noite a todos, estamos aqui de volta no nosso 10º Polêmica Espírita, 10º programa Polêmica Espírita, depois aí de termos trazido tantas informações para vocês, hoje chegamos ao 10º Polêmica Espírita, trazendo ainda mais esclarecimentos sobre esse tema, né, que envolvem as reencarnações de Allan Kardec, de Chico Xavier, enfim, tudo isso que vocês têm acompanhado, e nós agradecemos pela audiência que vocês têm nos dado, e continuamos pedindo a vocês que compartilhem, que deixem os seus comentários, o seu like, ou se não gostaram, se discordaram, também se expressem. Aqui é um ambiente democrático, aqui na RAI TV e RAI TV Internacional, que são os dois canais que transmitem ao vivo esse programa. Uma alegria estarmos aqui novamente junto ao Paulo Neto, e para quem está chegando aqui ao programa pela primeira vez, nós vamos recordar o que já tratamos, né? Os temas dos quais nós já tratamos. Então vamos lá, nós estreamos no dia 13 de abril com o tema Allan Kardec e suas reencarnações. Depois, em 20 de abril, Allan Kardec e a previsão sobre sua volta. 27 de abril falamos sobre Allan Kardec e suas mensagens póstumas. Eu percebo que houve um grande aprofundamento aí sobre a questão, sobre Allan Kardec especificamente, né? E em 4 de maio, o Paulo Neto falou para a gente, né? Falou a respeito de Allan Kardec e suas mensagens, Chico Xavier, verdadeiramente uma alma feminina, e tratou desse assunto, e nós consideramos que assim é fundamental para o entendimento de todos os outros. Aliás, todos eles são importantes, né? Tem uma interligação muito, muito grande. No dia 11 de maio, foi Em Quais Amigos de Chico Xavier se pode confiar? Em 18 de maio, foi o 6º programa, O que não te contaram sobre as obras Kardec Prossegue e Mensagens de Inês de Castro. No 7º programa, nós tratamos de Chico Xavier, teria sido a médium Senhorita Jafé? Em 1º de junho, tivemos aqui um convidado especial, tivemos a participação do Wagner Gomes da Paixão, com o tema Almas Queridas. Ele aprofundou aí uma série de questões que envolve o contato dele, o conhecimento dele em relação à figura do Chico Xavier. Em 8 de junho, o Paulo nos tratou de Francisco de Assis e Chico Xavier seriam o mesmo espírito, porque essa é uma outra especulação que anda por aí, né? E o Paulo nos esclareceu muito bem. E hoje teremos o que vai ser, né, a última participação do Paulo Neto nesse programa. Depois disso, no dia 24, 29 e 8 de julho, nós teremos a participação do César Perry, do Beto Costa, e terminando com a participação do Marcelo Badaró, né? Mas o Paulo Neto não vai desaparecer, né? A gente aqui na RAI TV já está conversando com o Zé Aparecido para que a gente possa renovar aí o contrato, né, do Polêmica Espírita para uma próxima, né, jornada aí de debates. Bem, então, como eu já adiantei, né, hoje, sendo dia 15 de junho, né, o Paulo vai tratar de um tema, Chico Xavier e as listas de suas reencarnações. E ele, pessoal, promete terminar a sua participação com chave de ouro. É realmente para quem ainda não se convenceu, enfim, embora nosso propósito não seja esse, mas existe um propósito de passar o resultado dos estudos do Paulo, né? Essa pesquisa super profunda. E ele realmente deixou aí para o último programa, para esse fechamento, considerações que são muitíssimo importantes, argumentos muito vigorosos, e eu convido vocês a prestarem toda a atenção e, obviamente, depois, quem tiver alguma dúvida, também recorrer aos outros programas, que, como eu disse, um programa vai complementando o outro. É capaz, inclusive, do programa hoje se estender um pouco mais, haja vista aí a quantidade, né, de material que o Paulo vai passar para a gente. Bem, então, sem mais delongas, né, depois de todos esses recados, nós damos aí o boa noite ao Paulo. Boa noite, Paulo. Satisfação estarmos aqui novamente. A palavra é toda sua.
Microfone, Paulo, está desligado. Boa noite, Opa, Arthur. Boa noite a todos que estão na sala. É um prazer nosso, né, de estar aqui de volta para terminar a nossa participação, pelo menos nessa temporada. Não sei se vão contratar meu passe, né? Não sei, né? Quem sabe. Mas, então, hoje, como o Arthur disse, talvez a gente vai estender um pouquinho mais do que nas outras vezes, porque eu tenho que passar uma gama de informações que eu acho que é um fechamento de tudo. E como o Arthur andou falando aí, ele falou de conhecimento que andei passando algumas coisas para ele, andando mostrando algumas coisas, então ele está mais ou menos ciente do que eu vou falar hoje, tá? Então, é coisa que, assim, ele ficou surpreso. Eu adorei que ele ficou surpreso, porque é sinal que ele não sabia e que são informações interessantes e bem fundamentadas, eu acredito, né? Então, essa que é a nossa linha de trabalho e tal. Vamos lá, então, no nosso tema de hoje, que seria Chico Xavier e as listas de suas reencarnações. Listas por quê? Porque nós encontramos pelo menos 3, tá? Nós vamos passar 3 listas que são elaboradas por aí, vamos dizer assim, que trazem as supostas reencarnações de Chico Xavier. Nós vamos iniciar trazendo a nossa frase, e essa frase é de Kardec. Como quereríeis chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais por grandes ideias? Fantástica essa fala de Kardec, mas sem comentário. Bom, nós vamos desenvolver os seguintes tópicos. Vamos fazer uma breve introdução. Nós temos um tópico, o título é Chico Xavier, como você se vê. O outro é o que Emmanuel disse a respeito da tarefa de Chico Xavier. O outro é Chico Xavier, afinal, você é ou não Allan Kardec reencarnado? Nós vamos falar também um pouco do guia de cada personagem. Depois nós vamos passar para a mais provável lista de suas reencarnações. Então, aqui nós vamos citar as listas e vamos identificar a mais provável. Depois nós vamos apresentar aí o que nós prometemos na última live. Um candidato mais forte a ser Allan Kardec reencarnado do que Chico Xavier. Vocês vão ficar surpresos. Alguém colocou o nome dele aqui, eu não quis falar, não, para não dar spoiler, mas colocaram no chat aqui, na vez passada, colocaram o nome da pessoa. Então, hoje nós vamos apresentar esse nosso candidato. E, finalmente, vamos fechar com uma intrigante fala de Emmanuel sobre Chico, obviamente, né? Então, vamos lá. A breve introdução. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, por que vocês estão falando sobre esse tema? Por que isso não tem nada a ver? Isso é perca de tempo? Isso não tem nada a ver com doutrina? Mas eu acho que tem a ver, sim. Primeiro, do meu ponto de vista, e posso estar equivocado, nós não temos base nenhuma doutrinária para ligar Kardec a Chico. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o espiritismo passa a virar chacota, a ser motivo de chacota aí fora, quando nós já temos 7 personagens que dizem, ou que as pessoas apontam, como Kardec reencarnado. Aqui nós temos essa lista, que nós apresentamos na nossa primeira live, Allan Kardec e suas reencarnações, tá? E, inclusive, tem uma fala de Leon Denis, não lembro se de cabeça a obra, mas ele diz que em 1897 já supunha o Allan Kardec reencarnado. Então, para mostrar que essa ideia não é de hoje, e todo mundo é Kardec reencarnado, então é uma pandemia danada, né? Não tem sentido, não tem lógica. E aqui nós temos um print do site de Viés Evangélico. Esse site é administrado pelo pastor Nathaniel Rinaldi. Ele tem um viés de apologética, né? E a linha dele é desse além em todo mundo, isso aí ele está certo, e o espiritismo aqui é malhado assim, sem dó nem piedade. E ele tem esse texto, esse artigo publicado no site dele.
Quem é a reencarnação de Kardec? 2 pontos. Chico Xavier ou Alzira Zarou? Então, ele vai tecer seu comentário, vai mostrar que nós não nos entendemos, e por aí afora. Então, isso passa a ser motivo de chacota e de ataque à doutrina. Tá? Então, a nossa intenção não é saber quem foi quem. Não vamos defender que Kardec e Chico foram A, B ou C. Nós não temos essa preocupação. Tá? O nosso foco, que eu falei desde o início, é que não tem como eu ligar Chico a Kardec. É esse que é o meu ponto. Tá? Bom, então vamos pegar do livro Chico, Você é Kardec, publicado por Wilson Garcia, o escritor Wilson Garcia. Essa aqui é a edição mais nova, edição revisada e atualizada. Esse trecho dessa obra. Eu acho que ele foi muito feliz na colocação dele e eu acho que espera muito bem o que a gente poderia falar sobre o tema. Então, ele diz lá assim: a este respeito, os depoimentos dos defensores da tese, né, da tese que é a tese Chico Kardec. Suas deduções foram tiradas de informações nunca comprovadas, de modo que se Chico disse ou escreveu acreditar que fora Kardec na vida anterior, ninguém apresentou uma prova sequer, um único documento. De outro lado, o contrabalançar a questão, diversos, não menos suspeitos amigos de Chico são unânimes em dizer que o médium ficava contrariado quando o assunto surgia, chegando ao ponto extremo de cortar relações com alguns daqueles que insistiam pessoalmente na tese de que ele e Kardec são a mesma personalidade encarnada. Então, o ponto do Wilson Garcia é muito interessante, porque, veja bem, se tem amigos de Chico que dizem que o Chico diz que é Kardec, tem outros amigos de Chico, que são pessoas insuspeitas, que dizem que ele não aceitava essa ideia. Então, eu quero saber quais dos amigos estão falando a verdade. Esse é o ponto. Né? Então, está lá. Em quem é amigos de Chico nós podemos confiar? Está lá, o motivo é esse. Tá? Bom, nessa obra, então, ele apresenta lá essa imagem do Chico, né? E, ó, aqui na página tem o nome do autor, na outra página é o nome da obra, e ele cita aqui uma frase que nós vamos citar lá na frente, vamos indicar a fonte dela. Então, que Chico disse assim: não tenho nenhuma semelhança com aquele homem corajoso e forte que, em 12 anos, deixou 18 livros maravilhosos. Então, isso é fala do Chico, né? E aí ele fala o seguinte: há quem diga que Chico, por humildade e apenas por isso, jamais iria responder afirmativamente a uma pergunta dessa natureza. Ou seja, então o Chico era muito humilde, jamais ia dizer que ele era Kardec. Esse é um dos argumentos, né? A gente vê por aí. Então, continua Wilson Garcia. Essa afirmação implica admitir que, furtando-se a confirmar ser Allan Kardec e sabendo que era, estaria mentindo ao dizer que não é. Sua resposta a Herculano Pires, afirmando: até hoje, pessoalmente, eu nunca percebi qualquer notícia positiva a respeito da presença de Allan Kardec reencarnado no Brasil ou a Lourdes, e lá na frente nós vamos colocar a fonte, também incorreria no mesmo tipo de erro. O que, convenhamos, não é admissível. Se fosse e soubesse que era o próprio Kardec, até poderia silenciar, mas não mentiria, dizendo o contrário, nem para dissimular, nem mesmo com a finalidade de fugir do assunto. Este comportamento sério e honesto era da natureza de um homem que crescia dia a dia no conceito moral. Então, o Wilson Garcia está dizendo aqui: Chico jamais mentiria. Se ele soubesse que é, ele ia ficar calado. Mas se ele diz que não é, porque não era. Né? Então, ele não estaria mentindo. E nós vamos ver depoimentos dele dizendo que não era, né? Mais lá para frente. Bom, e aí nós pegamos essa frase de Herculano Pires, né? Do livro A Pedra e o Joio, que diz o seguinte: urge, pois, que os espíritas sensatos irresponsáveis tomem posição contra essa avalanche de absurdos. Tenham a coragem e a franqueza de falar a verdade em defesa do espiritismo, doa a quem doer. Eu sinto muito, mas eu encaro essa tese como absurda. Então, por isso que eu estou aí apresentando essa fala de Herculano Pires para referendar o nosso trabalho. Kardec também, aliás, não é nem Kardec, não, desculpa. É São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, ele vai dizer o seguinte: conforme as
circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Nesse caso de Chico Kardec, eu encaro como uma mentira. Me desculpe, mas eu encaro como uma mentira. Por isso que nós temos que desmascarar, seguindo o conselho de São Luís. Bom, Chico Xavier, como você se vê? Tem essa obra, é a psicografia do Chico, e tem um título de Emmanuel, o título do nome do autor que ditou essa obra. Uhum. E aí, no início, tem esse artigo, texto, sei lá, continua explicando o que eu entendo, que seria como se fosse o prefácio da obra. Tá? E esse artigo, texto, ele tem a data, né, porque no final tem a data dele, em 16 de setembro de 1937. Eu gosto de ressaltar as datas para a gente sintonizar aqui coisas bem antigas. Chico falou que eu acho que serve para frente, né, para mostrar como que ele era desde o início, né? E lá na frente ele vai repetir outras coisas para ver que ele não está tendo contradição na fala dele, muito antes, pelo contrário, ele está quase que repetindo as coisas que ele falou no início. Bom, então dessa obra, desse texto aí nós vamos destacar, né? Então aqui o que nós estamos destacando é uma fala de Chico, ok? Então diz de Chico lá: muitas vezes quando me coloco em relação com as lembranças de minhas vidas passadas e quando sensações angustiosas me prendem o coração, sinto-lhe a palavra amiga e confortadora. Emmanuel, leva-me então às eras mortas e explica-me o grande e pequeno porquê das atribulações de cada instante. Recebo invariavelmente com a sua assistência um conforto indescritível, e assim é que renovo minhas energias para a tarefa espinhosa da mediunidade, em que somos ainda tão incompreendidos. Então, veja bem, se Chico fala assim, me coloca em relações com as lembranças de vidas passadas, então aqui nós temos a comprovação de que Chico tinha conhecimento de vidas passadas dele. E se ele fala assim, que nessas lá, as sensações angustiosas das vidas passadas que provocavam a sensação angustiosa nessa vida, né? Então, ele está relacionando que o passado dele também não foi muito glorioso. E para resolver essa angústia que ele tinha em função dessas lembranças, aí Emmanuel levava ele no próprio passado para explicar o porquê das tribulações que ele está passando no momento, porquê das dificuldades, porquê que ele estava passando isso ou por aquilo. Então, por aqui nós temos que o quê? Que Chico relembrava de outras vidas, tinha conhecimento de vidas passadas, e que o Chico não era espírito evoluído como querem que seja. Tá? Isso não é demérito para ele, não queremos aqui falar isso no sentido de desmerecer o Chico, muito antes pelo contrário, né? O que ele fez, eu pelo menos não faço, né? Nem 10% do que ele fez. Mas, infelizmente, ele vai se colocar nessa condição e nós vamos mostrar várias vezes ele se colocando como uma pessoa em evolução, com as suas dificuldades, com as suas imperfeições. Né? Exato, Paulo, e tem a questão, né? Se ele, quando lembra das vidas passadas, como você disse, tem essas sensações de angústia, então, se ele fosse Allan Kardec, nós teríamos que dizer que Allan Kardec fez algum mal de que hoje, né, ou que recentemente ele se arrepende, né? Então, não faz o menor sentido, né? Quer dizer, ele também, então, quando ele lembra que foi Allan Kardec, ele tem sensação angustiosa, né? Não faz o menor sentido. E quanto a Kardec especificamente, nós falamos em live anterior que a condição evolutiva dele é de espírito de alta estirpe, né? Espírito que eles diriam assim, o espírito de escola. Isso não é uma fonte só, são várias fontes, tá? Então, a percepção nossa, então, que Kardec, sim, era o espírito evoluído. Então, se Kardec é um espírito evoluído, nós temos o Chico se colocando como um espírito em evolução ainda, então os dois não podem ser o mesmo personagem. Sinto muito para quem acredita. Na obra de Testemunho de Chico Xavier, a autora Sueli Caldas vai apresentar várias correspondências que Chico e Vantuil de Freitas trocaram. Vantuil de Freitas foi o presidente da FEB. E ela vai colocar o trecho dessas cartas, não vai colocar toda a carta inteira, né, vamos dizer assim,
e fazendo um comentário nesses trechos. Tá? Então, aqui é o trechos. Eu vou tirar alguns, 2 ou 3 capítulos, se não me engano, e vamos comentar do que Chico falou. Então, são falas do Chico dentro dessa obra. Então, Chico diz assim: não me digas que o nosso companheiro falou a verdade a meu respeito em um só Senhor. A parte que me foi debitada é terrível. Sabe Deus como me dói o mandato mediúnico. E dói-me também me vestir, porque me veste de penas de pavão. Ou seja, me coloca numa situação muito elevada que eu não sou. É isso que ele está falando. Eles condenam minhas feridas. Olha, toda gente julga que sou espírito são no sentido de santo, de perfeito, de evoluído. Quando não passo de pobre alma em provas, com o coração enfermo e imperfeito. Gente, aqui fala do Chico, e em confidência com a amiga, não está falando nem em público. Então, você está fazendo confidência com um amigo, por que querer ser humilde? Não, que humildade... Não tem nada de ver. Aqui, o que nós temos, a minha percepção, é que Chico, conhecendo o passado dele, porque ele teve acesso às reencarnações passadas, ele tinha consciência da sua imperfeição e sentia mal com isso, quando os caras queriam santificá-lo. É esse que ele está falando aqui. Né? Assim como deve se sentir mal até hoje, enquanto espírito, vendo tantas pessoas querendo praticamente endeusá-lo, né? Colocá-lo num patamar que ele, né, efetivamente não ocupou e possivelmente não ocupa ainda. Exato. No capítulo Desdobramento, ele tem a data de 14 de março de 1958. Chico diz: ultimamente estou frequentando fora do corpo físico, uma noite por semana, uma escola do espaço em que o nosso abnegado Emmanuel é professor de doutrina espírita. Confesso que é uma experiência maravilhosa. Estou aprendendo o que nunca pensei em aprender e tenho conservado a lembrança do que vejo com auxílio dos amigos do óbito. Uai, Arthur, interessante, né? A pessoa que se diz Kardec, que dizem Kardec reencarnado, está aprendendo doutrina espírita com Emmanuel? Pai, que é isso? Ele tinha que ensinar a doutrina espírita com Emmanuel, não o contrário, não. Pois é. Essa é uma das centenas como nós falamos no início, né, de contradições nessa tese de Chico ter sido Kardec. Né? Como você bem disse aí, quer dizer, era o Allan Kardec no mundo espiritual aprendendo doutrina espírita. Então, isso é um verdadeiro absurdo, né? Realmente não faz o menor sentido. Outra obra, No Mundo de Chico Xavier, tem um prefácio, o prefácio é de 1967, são entrevistas de Chico a doutor Elias Barbosa e algumas outras entrevistas de outros personagens, de entrevistadores lá, e ele também colocou nessa obra. Então, vamos pegar, acho que 2 capítulos também. Então, no capítulo Chico Xavier, em 47 respostas. Quanto ao caso da popularidade, sei que cada amigo fez de nós um retrato para uso próprio e cada inimigo faz outro. Mas diante do mundo espiritual, não somos aquilo que os outros imaginam, e sim o que somos verdadeiramente. Desse modo, sei que sou um espírito imperfeito e muito endividado, com necessidade constante de aprender, trabalhar, dominar-me e burilar-me perante as leis de Deus. Novamente, temos o Chico se colocando como espírito imperfeito. E está colocando numa entrevista com uma pessoa. Então, somando com aquela carta particular a Voltaire de Freitas, então, está aí. Imperfeita, a gente sabe que 99,9% ou 100% dos habitantes do planeta nós somos. Agora, o que mais me chamou a atenção especialmente foi ele ser muito endividado. O que ele procurou, né, em outras falas, ligar esse fato de ser endividado com os problemas que ele tinha nessa encarnação, né? Problemas de saúde, né, os problemas mais variados possíveis que ele se defrontou ao longo da vida, uma vez que era um espírito ainda que vinha resgatando uma série de problemas do passado. Eu queria dar um abraço, aproveitando aqui, que deu essa paradinha aqui, deu um abraço ao nosso amigo
Paulo César e o Hugo Novaes, que estão na sala aí, mandaram um abraço para mim. Então, bom, eu pulei. Ah, tá aqui. Aí continua lá na frente, né? O outro capítulo, então, então o Chico está falando de Emmanuel, afirma que tenho necessidade disso, ensinando-me que o meu concurso em reunião de desobsessão é, para mim, o melhor meio de harmonizar com irmãos recentemente desencarnados que não simpatizam comigo e de obter a tolerância daqueles espíritos a quem ofendi em minhas existências passadas e que, naturalmente, me observam ou seguem do mundo espiritual na posição de adversários aparentemente gratuitos. Então, é mais ou menos a ideia. Você trabalhando na reunião de desobsessão, seus inimigos do passado, você vai conseguir ajudá-los. Aí a questão é, o espírito de Kardec, como espírito evoluído, poderia ser enquadrado nessa situação aqui? Eu não sei. Eu acho que não, mas pode afirmar, batendo martelo. Quando converso com qualquer pessoa em voz áspera, com impaciência, agressividade, anotações de maledicência e azedume, ele, se referindo a Emmanuel, deixa passar meus momentos infelizes e depois, principalmente quando entro em meditações e preces na noite, ele me repreende severamente, lamentando as minhas faltas. Peraí, então quer dizer que se o Chico for Kardec, então nós temos Emmanuel repreendendo Kardec pelas faltas dele, é isso, Arthur? Para vocês verem, né, que a coisa não é simplesmente você chegar e afirmar uma coisa, né? O que vem sendo afirmado aí beira a irresponsabilidade, porque, né, como vocês estão vendo aí, o Paulo está apresentando uma série de fontes que demonstram, né, justamente o contrário, né? Então, é o Emmanuel ensinando espiritismo codificador no mundo espiritual e disciplinando Allan Kardec reencarnado. Então, né, não faz também o menor sentido. Em 1931, Emmanuel me aconselha a estudar constantemente o Novo Testamento e a codificação de Allan Kardec. Desde esse tempo, não passei um dia sequer sem ler algum trecho ou página dos Evangelhos e dos livros de Allan Kardec, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, pelo menos 15 a 20 minutos diariamente. Então, pensou que viu 92 anos, a partir dos... Não, são 62, 60 e tantos anos 70 anos de mediunidade. Imagina, 70 anos, todo dia estudando. Aí, as pessoas, o que falam? Ah, não, o Chico sabia o Evangelho segundo o Espiritismo de cor, o livro dos Espíritos de cor. Mas é claro, estudando tanto que estava estudando e que sabia. Então, o saber o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, no caso dele, o saber como ele sabia, não significa que ele é Kardec. Simplesmente é uma pessoa que se dedicava ao estudo dele todo dia, 25 minutos por dia. Pronto, tá aí. Véio. E como foi aconselhado por Emmanuel, tipo assim, Chico, você não sabe muito da codificação, então estuda lá o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Poxa, é outra, aí volta a incoerência da situação. E lembrando que o Chico Xavier, ninguém está inventando nada, né? Ele era extremamente católico na sua juventude, né? Então ele foi praticamente forçado pelo Emmanuel de estudar a doutrina espírita, porque a cabeça dele era toda praticamente católica, era, né? Tudo que ele acreditava era em termos de doutrina católica e não de doutrina espírita. Então, mais uma característica que nos faz, que nos aponta que realmente Chico Xavier não tinha qualquer traço que lembrasse o codificador Allan Kardec. Nada fiz que me dê o privilégio de receber qualquer consideração especial. Na condição de criatura humana, conheço as minhas deficiências e falhas e na condição mediúnica sou animal em serviço. Essa é a condição de sou animal em serviço, você vai falar várias vezes. Né? É um animal em serviço no sentido que ele obedece, tem que fazer a tarefa que foi designada, mais nesse sentido, né? Então, mais uma vez, o quê? Reconhece as deficiências e falhas. E isso é o tempo todo, né? A gente, no meu caso, que pesquisei muitas obras, eu tenho cerca de 85 obras
relacionadas ao Chico, seja de obras dele, e fora essa coleção do nosso lá, e de biógrafos, de mensagem e tal. Então, a gente vê sempre ele está lá falando isso. Então, conseguimos fazer esse apanhado. Então, mais para frente, vamos ver outras falas, ele vai falar justamente, repetir isso várias vezes. Aí, ó, bem nem falei, já está aí, repetindo de novo. Bem, quanto mais o nosso cara Emmanuel faz luz no caminho de minha vida, mais reconheço as minhas deficiências. Olha, toda hora. Em vista disso, creio que não exagero e nem procuro falsa modéstia. Preste atenção, não procuro falsa modéstia, de falar o que não sou. Eu sou deficiente, como eu falo. Não, ele está falando porque é mesmo. Ele não está fingindo que é. Né? Então, aí, ó, quando eu digo que sou um animal em serviço, uma besta, por exemplo, carregando livros e documentos. Então, trabalha sob a orientação de outra pessoa, fazendo o serviço que foi designado, simplesmente. Sem mérito nenhum, né? E vou falar que lá na frente vamos ver que nem é dom, a mediunidade dele nem foi dada como dom, e não sou eu que estou falando isso. Vocês vão ver quem vai falar isso. Né? Então, como trabalhador na mediunidade, ele não igualava, porque ele pegou e encarou o serviço e fez que pouca gente não faz. Mas, verdade. Então, ressaltando, a maioria do pessoal está entendendo, né? Todos aqui estão entendendo, mas só para reforçar que a ideia aqui não é demolir com o Chico Xavier, é demolir com a imagem que alguns fazem dele, criar uma imagem falsa do médium Chico Xavier que ele renegou e negou a vida inteira, né? Quer dizer, querem idolatrar uma figura que não queria ser idolatrada e sabia que não merecia isso aí. Fora que é uma postura não espírita, né? No espiritismo não há espaço para idolatria a figuras humanas, por melhores que elas sejam. Aí no capítulo fala assim: não posso esquecer que debaixo da disciplina de Emmanuel, que por misericórdia de Jesus me dispensa atenções constantes de um professor, não por mim, mas pela obra do mundo espiritual, estou numa escola constante desde 1981, portanto há 36 anos consecutivos. Algum proveito de tantas bênçãos recebidas devo demonstrar. Então, está falando, diante dessa disciplina e dessa orientação de Emmanuel como um professor na vida dele, ele evoluiu algum pouco. É isso que ele está falando. Agora, vamos lá pensar uma coisa. Kardec, nós sabemos, nós estamos falando várias vezes, que é um espírito evoluído. Então, como um espírito evoluído vem para reencarnar no planeta para ficar debaixo de disciplina de um outro espírito? Não tem sentido, né? Não tem sentido. Chico Xavier e o professor Wallace Leal Rodrigues. A meu ver, tive 3 períodos distintos em minha vida mediúnica, diz o Chico. O primeiro, de completa incompreensão para mim, é aquele dos 5 anos de idade, quando via minha mãe desencarnada a proteger-me, até os 17 anos, época em que me via sob a influência de entidades felizes e infelizes, até que a doutrina espírita, com misericórdia do Senhor, penetrou nossa casa em maio de 1927. Então, neste período dos 5 aos 17 anos, Chico esteve sob a influência de espíritos felizes, ou seja, espíritos bons e espíritos infelizes. Será que esses espíritos infelizes não têm aí espíritos vingativos, obsessores e outros tipos de espíritos infelizes como esses? E aí eu pergunto, de novo, um espírito de uma certa evolução, como acreditamos que Kardec tem, estaria sujeito à influência de espíritos infelizes, dentro do sentido que a gente está querendo colocar aqui? Também eu acredito que não. Rogo ao Senhor para que eu possa tudo recomeçar com obstáculos iguais aos da presente reencarnação, porque na esfera das imperfeições que ainda carrego, creio que não seja fácil ter vantagem na Terra. Novamente, ele reconhece, fala das imperfeições que carrega. No entanto, porque querem torná-lo um santo. Infelizmente. No linguajar popular, o Arthur deve estar revirando o túmulo, tá? Com certeza. Chico Xavier, doutor José Tomás,
Então, a pergunta é, você acha que o médico demora tanto tempo em serviço por merecimento? Né? Tipo assim, devia ter muito tempo que Chico está na mediunidade, e aí perguntou, será que você está assim por merecimento? Não creio que esse semelhante trabalho, pelo menos no meu caso, provenha do merecimento. Quanto mais os instrutores espirituais escrevem por meu intermédio, mais flagrantemente vejo os meus erros e minhas deficiências. Na obra de Emmanuel, acredito que posso situar-me na condição de um animal. Olha lá, o animal serviço de novo. Que, por injunções de serviço, deve conduzir o seu dono, o professor, a uma festa de cultura. Então, aí, novamente, reconhecendo as suas limitações, e olha uma coisa muito interessante, ele fala assim, na obra de Emmanuel. Então, a obra que Chico produziu não é obra dele, é obra de Emmanuel. Então, se lá atrás foi previsto que Kardec voltaria para completar a obra, e se de Chico não tem nada, tudo é obra de Emmanuel, então, Emmanuel que pode ser o Kardec, é Emmanuel desencarnado, que pode ser o Kardec reencarnado, porque não é possível, não tem outro jeito. Entre Chico e Emmanuel, quem está completando a obra de Kardec é Emmanuel. Né? Bom, programa Pinga Fogo, ocorrido em julho de 1971. Chico diz lá o seguinte, eu sou portador de tendências inferiores, muito pouco recomendáveis, mas eu deixo essas tendências à solta, se eu vou praticar com elas males maiores do que aqueles que eu já cometi em existências passadas, eu sou responsável, conquanto possa ser instrumento para o resgate de determinadas situações. Então, ele está falando aqui que se ele não controlar as tendências inferiores que ele tem, ele vai cometer erros maiores ou mais maiores do que ele fez em vida passada. Então, ele está falando que no passado ele errou demais. Então, se ele errou demais, como é que pode ser Kardec? Porque Kardec, para nós, repito, é um espírito evoluído. Você deixou isso claro várias vezes, né? Citando outros espíritos, falando que Allan Kardec habita altas pairagens do mundo espiritual, altas esferas do mundo espiritual. Né? E possivelmente, como você indicou em outros estudos, é por isso que a gente sempre fala, pessoal, principalmente os novatos aqui da live, que chegam do nada e questionando, está tudo explicado ao longo esse é o 10º programa, ao longo de 9 programas nós já explicamos todas essas questões. Então, quem ainda tiver dúvida, é só voltar lá e se apresentar algo melhor, nós vamos acatar. Não tem problema nenhum. É só apresentar as evidências de que Chico Xavier foi Allan Kardec, que pronto, a gente vai aceitar. Mas não pode ser só de boca. Não pode ser na base da emoção. Porque na emoção a gente não resolve nada. Se é na emoção, então o espiritismo, meu amigo ou minha amiga, não é para você. Há uma série de outras doutrinas, outras religiões estão abertas, mas em espiritismo, sem levar a questão para o lado racional, a pessoa sequer pode se dizer espírita, né? Para início de conversa. Paula. Aí, então, no final, individualmente, nós devemos pensar que nós temos determinadas tendências, tentações, mas devemos resistir às tentações. Então, um espírito evoluído tem tentações? É a questão. Voltamos ao ponto. Quando ouvimos o Espírito de Emmanuel pela primeira vez, e que ele nos fez compreender a importância do assunto, nós nos informamos com ele de que, em outras vidas, abusamos muito da inteligência. Nós, em pessoa. E que nessa vida, né, que ele estava, consagraríamos as nossas forças para estar com ele, com Emmanuel, na mediunidade. Então, quem fala que Chico abusou da inteligência foi Emmanuel. Então, Emmanuel também reconhece a evolução do Chico, não como um espírito evoluído, mas um espírito em evolução, com os seus problemas. E nós aqui queremos santificar. Esse é o problema, de novo. E outra, se Emmanuel diz isso, ele está dizendo que Allan Kardec abusou da inteligência. Alguém aqui é capaz de afirmar que Allan Kardec abusou, quer dizer, utilizou mal a sua inteligência? Aí realmente, pessoal, aí é demais, né?
Em Amor e Renúncia, traço de Joaquim Alves, Dona Nena Galves, autoria, né? Kardec disse Kardec, até eu agora. Chico Xavier disse a seu amigo Joaquim Alves, que era mais conhecido como Jô, o seguinte: estou, meu filho, embora com tanta madureza e velhice físicas, na posição de uma criança na escola, ou de um animal em serviço, sem as disciplinas, não conseguirei fazer o que devo fazer. Então, o próprio Chico reconhecia ser necessário para ele impor disciplinas. Foi o que o Emmanuel fez. Então, disciplinas, da forma que foi colocada e da forma que ele aceita, não é a coisa que se coaduna com o espírito evoluído. No livro Lições de Sabedoria, de Marlene Nobre, publicado em 1997, vamos ler o seguinte: há tempos perguntei ao nosso amigo benfeitor Emmanuel que atividade me ajustarei após minha desencarnação. Que farei após a morte? Indaguei ao benfeitor. E ele me respondeu: meu filho, se você, na presente encarnação, não cometer erros maiores do que aqueles em que você tantas vezes tem incorrido, possa assegurar que depois de sua morte, no plano físico, você será médium. Opa! Então, aqui nós temos o próprio Emmanuel dizendo que Chico cometeu erros, muitos erros, em vidas passadas. E quem comete muitos erros em vidas passadas é o espírito em evolução, não é o espírito evoluído. Então, realmente não bate, né? Não bate as informações que nós temos sobre Allan Kardec, sobre a condição espiritual de Allan Kardec, com o que o próprio Chico Xavier está dizendo. Pessoal, quem acredita hoje que Chico Xavier seja Allan Kardec, está sendo, digamos assim, vítima de algo que ele nunca falou. Isso foi criado por pessoas, é uma tese artificial. Foi criada por outros. Ele negou por diversas vezes essa condição. Então, quem defende isso está querendo ser mais realista que o rei, está querendo saber mais do que o próprio Chico Xavier. E isso realmente é uma condição que beira, na minha opinião, minha humilde opinião, sem querer agredir ninguém, o fanatismo. Livro Cartas de uma Morta, psicografia de Chico, ditado por espírito de Maria João de Deus, que foi a mãe de Chico. Tem uma mensagem titulada Um Adeus. Vamos lá. Então, quem está falando é Maria João de Deus, tá? Nós sabemos o quanto tem sofrido no cumprimento de teus deveres mediúnicos. Sacrifícios, dificuldades e provações, inclusive os espinhos aguçados, que polvilham as tuas estradas, tudo isso representa um meio de redenção que a magnanimidade do Senhor nos oferece na terra para o nosso resgate espiritual. Suporta, pois, corajosamente, com serenidade cristã, os revés da tua existência. Então, o que a mãe de Chico está falando? Que as dificuldades que Chico está tendo na vida é um meio de reparação ou de resgate espiritual. Como assim? Do que ele fez para trás. Então, aqui nós temos a informação da mãe do Chico, colocando uma condição de espírito endividado em evolução. Mas ela fala mais. Não encare a tua mediunidade como um dom. O dom é uma dádiva. E ainda não mereces favores do Altíssimo dentro de tua imperfeição. Refletir que, se a verdade tem exigido muito de ti, é que o teu débito é enorme diante da lei divina. Considera tudo isso e não te desvie da humildade. Poxa, aqui está muito claro a questão de que Chico não era espírito evoluído, era o espírito endividado. E quem está falando, gente? A mãe de Chico. Mas, no entanto, querem colocá-lo como Kardec. E se ele for Kardec, então ele seria um espírito evoluído, porque Kardec é. Então, como que o espírito evoluído pode ter tanto classificação que eu estou tendo aqui, de como espírito endividado, espírito imperfeito, espírito em evolução? Não tem lógica. O que Emmanuel disse a respeito da tarefa de Chico?
Livro Chico Xavier, Humanidade de Amor, publicado pela União Espírita Mineira. Então é o seguinte, quando o Chico, logo depois que, não sei se do primeiro encontro com o Chico, mas lá no início lá da mediunidade, Emmanuel falava a Chico que ele teria uma tarefa de escrever 30 livros. A tarefa dele é escrever 30 livros, vou psicografar 30 livros. Beleza. Aí, Chico, vamos lá. 30 livros, chegou perto do Emmanuel. Aí, Emmanuel, terminei. Aí, Emmanuel falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos chegar a 60. Aí o Chico, da cabeça baixa, volta lá e escreve mais 30, chegou a 60 e volta perguntando. Aí o Emmanuel falou, novamente, vamos chegar aos 100. Aí, quando alcançamos o número de 100 volumes publicados, voltei a consultá-lo sobre o termo de nossos compromissos. Ele esclareceu com bondade: você não deve pensar em agir e trabalhar com tanta pressa. Agora, preste atenção no que eu vou falar. Agora, estou na obrigação de dizer a você que os mentores da vida maior que nos orientam expediram certa instrução que determina seja a sua atual reencarnação desapropriada em benefício da divulgação dos princípios espíritas cristãos, permanecendo a sua existência do ponto de vista físico à disposição das entidades espirituais, enquanto o seu corpo se mostre apto para as nossas atividades, ou seja, de psicografia. Então, o Emmanuel está falando aqui, você está aqui na Terra para trabalhar para nós, vamos dizer assim. Né? A sua vida vai ser dedicada a receber as nossas mensagens, a passar as nossas mensagens, a escrever os nossos pensamentos. É isso. Isso aí. Aí voltei a interrogar, e o Chico fala, voltei a interrogar. E se eu não quiser, já que a doutrina espírita ensina que somos portadores do livre-arbítrio para decidir sobre os nossos próprios caminhos, Emmanuel, então, deu um sorriso de benevolência paternal e me cientificou. Prestem atenção de novo. O que Emmanuel vai falar para Chico? A instrução a que me refiro é semelhante a um decreto de desapropriação, quando lançado por autoridade na Terra. Se você recusar o serviço a que me reporto, segundo creio, os orientadores dessa obra de nos dedicarmos ao cristianismo, Rede Vivo, de certo que eles terão autoridade bastante para retirar você do seu atual corpo físico. Quando ouvi sua declaração, silenciei para pensar na gravidade do assunto e continuo trabalhando. Moral da história. Emmanuel França, sua vida está desapropriada. Se você não quiser trabalhar, nós vamos desencarnar você e fazer voltar para o mundo espiritual. Simples assim. Caberia isso, uma fala dessa, uma condição dessa a um espírito evoluído? É a pergunta que eu deixo. Nesta obra, temos, aqui na data de 2 de maio de 1975, a União Espírita realizou uma entrevista com Chico. Então, destacamos a seguinte resposta. O nosso trabalho tem sido sempre subordinado aos critérios específicos de Emmanuel, o benfeitor espiritual que me vem caridosamente amparando desde 1931 no trabalho mediúnico em que me encontro, creio que ele faz sempre o melhor no aproveitamento dos escassos e estreitos recursos que, de minha parte, posso oferecer, dentro das limitações e deficiências em que me vejo. Então, novamente, ele se coloca como espírito endividado, mas o ponto importante aqui é o seguinte, ele coloca sobre a responsabilidade de Emmanuel toda a obra dele de novo. Então, tudo que faz é Emmanuel que deixa ou que não deixa, ou Emmanuel que orienta ou que não orienta. É bem isso. Na obra Pinga Fogo, destacamos este momento em que, numa de suas respostas, Chico cita algo que Emmanuel lhe dissera. O nosso Emmanuel sempre me disse: você não escreverá livros em pessoa porque você mesmo renunciou a isso. Não é um ponto de vista nosso. Seus amigos espirituais, mas seu espírito fatigado de muitos abusos
eu me refiro a mim, aí o seu aqui, seu espírita, ele está falando, refere-me, seu espírita fala de mim, o Chico, né? Dentro da intelectualidade. Quis agora ceder às suas possibilidades físicas a nós outros, os amigos espirituais. Então, mais uma vez, Emmanuel fala que Chico abusou da inteligência em vida passada. É mais uma vez, mais uma fonte. E aqui ele é o vivo e a cores para todo mundo, num programa de televisão. Porque o Pinga Fogo foi transmitido pelo canal 4, foi um sucesso danado e assim, diante, né, dos entrevistados, do público que está no auditório e quem está assistindo para o canal de televisão. Então, ele está falando, a Emmanuel está falando que abusei da inteligência. Pronto. E nós aqui queremos santificar o cara de qualquer jeito. Exatamente. E quem defende essa tese, sem querer, está acusando a mãe de Chico Xavier de mentirosa, Emmanuel de mentiroso e o próprio Chico Xavier de mentiroso. Porque o que o Paulo está demonstrando é justamente indícios claros de que ele não foi Allan Kardec. Então estariam todos mentindo a título de quê? De humildade? Mas que humildade é essa que você engana todo mundo? Então, pessoal, vamos utilizar minimamente o raciocínio. Todos aqui gostamos e admiramos o Chico Xavier, isso é ponto pacífico. A questão é que estão aí com uma tese, como eu disse, artificial, querendo empurrar a água garganta abaixo de todos nós, como se o espírito tivesse que aceitar disparate sem raciocinar, sem pesquisar. E o que o Paulo fez foi justamente isso. Ele foi atrás sem nenhuma ideia pré-concebida e chegou a essas conclusões. Então, ele verificou que todos os envolvidos dizem que ele não é, ou dão a entender que ele não é. Inclusive, o próprio Chico Xavier disse por várias vezes que não era. Então, para que insistir nisso, sendo que só se tem negativas, só se tem coisas ao contrário? Né? Por isso que eu disse anteriormente, se é para bater pé, isso aí é uma situação que beira o fanatismo. Totalmente submisso, o médico cumpriu todas as orientações de seu mentor, a ponto de obedecer a inusitada ordem de comer uma barata preta que havia no prato da sopa que Dona Josefina, uma senhora cega, lhe ofertara. Esse caso está citado no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Eu sinto muito, Arthur, se Jesus chegar aqui e falar assim, come essa barata aqui, mas eu não como nem a pau. Também não. Nem... Você vai dizer, se você não comer, você vai para o inferno. Assim, estou indo para o inferno. Não vou mesmo. Ai, caraca. Chico Xavier, afinal, você é ou não é Allan Kardec reencarnado? Opa. Essa é a questão. Né? Bom, o que eu vou falar aqui talvez é uma das falas de Chico mais conhecidas, né, do meio espírita, né? Eu cito ela várias vezes, mas muitas vezes não tem como deixar de citar pela importância da fonte, né? Que é um programa lá da Limiar do Amanhã, que era dirigido e coordenado lá por Herculano Pires. Uhum. Então, no programa de primeiro aniversário do programa, quem foi entrevistado foi o Chico. Então, isso está lá publicado no site da Fundação Maria Virgínia de Herculano, tem o áudio e tem o texto, também tem o texto do que está no áudio. Então, o nosso ponto lá seria a pergunta 10, que tem o título Reencarnação de Kardec. Então, Renato, o entrevistador, pergunta: ó, Chico, existe alguma notícia, já que se fala tanto do plano espiritual sobre a reencarnação de Kardec aqui no Brasil ou em algum outro lugar ou outro país? Aí, Chico, até hoje, pessoalmente, eu nunca recebi qualquer notícia positiva a respeito da presença de Allan Kardec reencarnado no Brasil ou Aulhures. Entretanto, devo dizer que, em se tratando desses vultos vulneráveis do nosso movimento, seja do cristianismo, seja do espiritismo, pessoalmente eu tenho muito receio de receber qualquer notícia, porque temo pela minha fragilidade e estimaria não ser o médio de notícias tão altas. Até hoje, pessoalmente, eu nunca recebi qualquer notícia. Quem está falando de quem? Ou seja, Emmanuel nunca me falou onde é que Kardec está reencarnado, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo.
Exatamente. Aí ele fala assim, devo dizer que ele se trata desses vultos vulneráveis, então ele está falando vulto vulnerável, quem? Kardec. Ele chama de vulto vulnerável, como que pode ser ele? Kardec, reencarnado. Então, eu sinto muito, as coisas não dá. Para mim, não. Aí vem Herculano, né, aproveita, deixa e fala assim, excelente, Chico, essa resposta, porque infelizmente há por aí uma onda de reencarnações de Allan Kardec. Olha, ele está falando, infelizmente, uma onda, preste atenção. Então, dentro do nosso trabalho, nós estamos basicamente dentro disso. Né? Infelizmente, nós sabemos, olha o que ele vai falar, mas nós sabemos que isso são perturbações que ocorrem no movimento espírita, em virtude de vigilância dos médios e da falta mesmo de compreensão de grande parte dos nossos companheiros no tocante à significação de uma personalidade espiritual como a de Allan Kardec. De maneira que a sua resposta é também, para nós, de um valor inestimável. Ou seja, o Herculano está falando, vocês não conhecem Kardec, a evolução dele, como vocês estão falando? Vocês estão falando bobagem. Vocês estão falando bobagem. Né? E ele chama de perturbações que ocorrem no movimento espírita. Então, se são perturbações, né, nós vamos tentar tirar essas perturbações, vão ajudar as pessoas a perceber que são perturbações, é o nosso papel, não estou aqui. Quem quiser acreditar, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Né? Agora, preste atenção. Segundo Emmanuel, quem mais conhecia de Kardec, quem era? Ou quem foi? Herculano Pires. Herculano Pires foi amiguíssimo de Chico, então conhecia o Chico também. Ora, então nós temos um amigo de Chico que conhecia Kardec e não faz a ligação de Chico com Kardec. Por que eu vou fazer essa ligação, Arthur? Por que eu vou fazer? Hein? Pois é. Inclusive, o Emmanuel chama Herculano Pires do metro que melhor mediu Kardec. Se ele foi o metro que melhor mediu Kardec, então ele não reconheceu em Chico Kardec? Né? Muito pelo contrário. Herculano Pires foi vigoroso ao dizer, né, que isso aí não tem, né, qualquer razão de ser. Muito bem. Aí chega e rebaixa, né? Muito obrigado. Pensamos que quando Kardec surgir, ou ressurgir, ele dará notícia de si mesmo pela sua grandeza, pela sua presença que mostra. Então, isso é reconhecido. Se será, não foi. Quando surgir, é coisa do futuro. Ou surgir ou ressurgir, é coisa do futuro. Então, o próprio Chico está falando que não está. Não reencarnou. Então, se não reencarnou, não pode ser o Chico. Sim. 2 de 2 são 4. Livro Lições de Sabedoria. Chico Xavier, nos 23 anos da Folha Espírita. Tem uma entrevista do jornalista Fernando Ó com Chico. Isso ocorreu em janeiro de 1977. Então, pergunto, Fernando, pedindo desculpas por minhas ilações a respeito da pergunta. Então, ele vai falar alguma coisa a respeito de obras póstumas, que prevê a volta de Kardec, tal. Aí, segue lá. Até o momento, ao que consta, ninguém sabe quem é ou teria sido Allan Kardec nessa prevista reencarnação. E, não obstante, acha possível que essa previsão do codificador não se tenha cumprido? Então, a pergunta para o Chico. Você acha que cumpriu ou não cumpriu? Pessoalmente, não tenho até hoje qualquer notícia dos espíritos amigos sobre o regresso do codificador à Terra, pelas vias da reencarnação. Respeito às indagações que se fazem nesse sentido, mas de mim mesmo admito que, em se tratando de Allan Kardec reencarnado, a obra que ele esteja efetuando ou que virá a realizar-se falará com eloquência com relação à presença dele, seja como for ou em qualquer lugar. Então, mais uma vez, ele está falando, ele não está nem falando que não é Kardec. Ele está falando, eu acho que a fala aqui é muito mais do que isso, igual a outra. Ele está falando que os espíritos nunca disseram para ele onde Kardec estava reencarnado. E se regressou à Terra ou não. É esse que é o ponto. Agora, entanto, nós temos aqui, né, hoje, no movimento espírita, as pessoas falando que é. Os espíritos, o Emmanuel nunca falou para Chico, mas aqui nós temos as pessoas que estão. Que isso, gente? Juízo. Chico Xavier, o Mineiro do Século. Lembre-se que em 28 de agosto de 1988, já com 78 anos de idade, de vida, né? E de 61 de trabalho mediúnico, né?
tempo encardido. Numa entrevista ao jornal Diário da Manhã de Goiânia, Chico Xavier categoricamente desmente ser Allan Kardec. Então, a reportagem está lá. O desmentido de Chico. Em 28 de agosto de 1988, o jornalista Batista Custódio entrevistou Chico para o Diário da Manhã de Goiânia. Dentre as perguntas feitas, uma estava relacionada à sua reencarnação. Temeroso de levar uma bronca, mesmo sabendo que Chico não gostava de falar sobre tal assunto, o repórter resolveu arriscar. Aí, o DM Diário da Manhã, né? Muitos espíritos afirmam que Francisco Cândido Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Chico, não sou. Não fico bravo, porque digo isso com sinceridade. Olha o argumento que ele vai usar para dizer que não é. Consulta a minha via psicológica, as minhas tendências, tudo aquilo que eu tenho do meu coração é eu. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho é meu, não é de Kardec, né? Não tenho nenhuma semelhança. Aí, foi falado lá atrás, por isso que você falou. Não tenho nenhuma semelhança com aquele homem corajoso e forte que, em 12 anos, deixou 18 livros maravilhosos. Então, aqui é um caso que Chico está falando que não fala dele. Ele não está falando que a Emmanuel nunca falou. Ele está falando, eu não sou. Consulta a minha vida psicológica. Ora, a via psicológica que nós consultamos do Chico foi que o psiquismo do Chico era feminino. Por que foi feminino? Porque várias vezes ele reencarnou como mulher. E ele disse várias vezes, o termo de testemunho de Huasca, se não me engano, 7 pessoas, dizendo que o Chico teria dito que aquela era a primeira encarnação dele como homem. Ponto. Qual o problema? Né? Vocês vejam, pessoal, está tudo tão límpido, tão cristalino, tão claro, né? O próprio Chico Xavier dizendo inúmeras vezes que não era Allan Kardec, o Emmanuel repreendendo ou chamando a atenção para a sua ainda inferioridade espiritual, a própria mãe dele. Então, nós vamos repetir até, né, entrar, porque é uma coisa tão clara, não é possível que há algumas pessoas que ainda não tenham entendido, né? Na obra Até Sempre, Chico Xavier, é citada uma entrevista de Luiz Rodolfo Rossi com Chico, ocorrida em outubro de 1987, quando Chico fazia 60 anos de trabalho mediúnico. Isso ocorreu num evento lá no Centro Espírita União, né, comemorativo à Universidade de Allan Kardec. Então, seria por volta de 3 de outubro, por aí. Então, Rossi pergunta lá, querido Chico, é com enorme prazer e honra que o recebemos mais uma vez aqui no Centro Espírita União. Nós gostaríamos de ouvir um pouquinho a respeito da Semana de Kardec e da Feira do Centro União, às quais você comparece com tanto carinho todos os anos. Aí o Chico fala assim, estamos aqui diante da bondade de todos, a nossa palavra simples e desataviada para exaltarmos a memória de Allan Kardec, um mentor inesquecível a quem devemos estar. Então, se ele deve tanto a Kardec, como é que pode ser Kardec? Nosso amigo fala em prazer e honra, mas, na verdade, não merece estar dentro da nossa comunidade com qualquer destaque especial. Todos nós conhecemos a altura espiritual de Allan Kardec e reverenciamos nele aquele professor inolvidável, cujos ensinamentos atravessam grande parte do século passado. Estamos em pleno século XX e seus ensinamentos nos encontram para nos felicitar com o conhecimento de nossa própria natureza e com o imperativo de nosso aprimoramento espiritual. Então, ele está falando, conhecemos a altura espiritual de Kardec, ou seja, ele mesmo reconhece a evolução de Kardec. Né? Então, por muito que sejam expressivas as palavras que eu pudesse dizer a respeito de Allan Kardec, elas seriam demasiadamente pálidas para criar em nosso espírito o respeito, a admiração, o carinho e o amor com que nos lembramos deste homem admirável. Lembro deste homem admirável, então não é ele, né? Palavras de respeito e carinho, pálidas. Se ele fosse, ele estava aqui numa hipocrisia danada. Exaltando o próprio, né? Então, ou exaltando ele mesmo, né? Peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo.
essa expressão Nosso Senhor Jesus Cristo é uma expressão bem característica do meio católico e que o Chico usa inúmeras vezes em suas mensagens, em suas falas, inúmeras vezes. Então, a questão é a seguinte, eu não vi uma única vez Kardec tendo usado essa expressão. Então, acho um pouco estranho. Mas vamos lá. Pensamos a Nosso Senhor Jesus Cristo que engrandeça Allan Kardec onde estiver. Que ele possa receber as vibrações de nossos melhores sentimentos. E que o Centro Espírita União continue nessa obra maravilhosa de redenção humana a abraçar os necessitados, difundir a luz e honrar Allan Kardec por meio dos seus dignos diretores e dos dignos companheiros que me escutam, em memória daquele que não podemos esquecer. Allan Kardec vive. Esta é uma afirmativa que eu quisera pronunciar com uma voz que no momento não tenho, mas com todo o coração, repito, Deus engrandeça o nosso codificador, o codificador da nossa doutrina, que ele se sinta cada vez mais feliz em observar que as suas ideias e as suas lições permanecem acima do tempo, auxiliando-nos a viver. E é o que eu, pobremente, posso dizer na saudação que Allan Kardec merece de nós todos. Sei que cada um de nós, na intimidade doméstica, tomá-lo-á, lembrando a cada vez mais honrado, não só pelos espíritos do Brasil, mas do mundo inteiro. Então, essa fala de Chico aqui, ela é muito forte para tentar reverter a situação e falar que ele é Kardec. Porque do jeito que ele fala aqui, ele enaltece Kardec, e fica muito claro que ele não é Kardec, considera um outro homem. Então, tá aí. Isso aqui foi falado ontem, em ano de 1987. Então, Chico se caracteriza, né? Quando ele fala de si próprio, ele se coloca sempre como um espírito endividado, né? Um espírito ainda muito imperfeito, com uma série de coisas a resgatar. Quando o próprio Chico fala de Allan Kardec, ele fala de um espírito de escola, um espírito de uma grande elevação, a qual todos nós devamos reconhecer a grandeza. Então, percebam que, né, são situações completamente díspares, impossíveis de serem conciliadas. O método de Kardec: observar, comparar e julgar. Essa é a regra que constantemente segui. Então, se o Chico foi Kardec e veio para completar a obra de Kardec, a gente teria como identificar o Chico trabalhando dessa forma. A tendências instintivas, né? Mas eu não vi. Não sei se o Arthur enxerga isso na obra de Chico. Que o Chico tenha feito, é isso que eu estou querendo dizer. Não, com certeza que não. Mensagem póstuma. Tem um artigo intitulado Uma Mensagem de Chico em Portugal. Dora Conta menciona uma suposta comunicação póstuma do médium sobre a qual se informa. Então, é informado a respeito dessa comunicação. Página psicografada na noite de 21 de setembro de 2010, pelas 22h30, no GEC Coimbra, pela médium Maria Dela Rosa, durante os trabalhos mediúnicos. Destacamos os seguintes trechos da mensagem. Então, é uma mensagem do suposto Chico comunicando, tá? Suposto, por enquanto. Espero que compreendam os amados irmãos brasileiros da necessidade de me comunicar no outro país, pois é a forma mais isenta e disponível que encontramos nesse frágil momento que atravessa o espiritismo. Eu até comentando com o Arthur, eu concordo muito com isso, porque ele se comunicar aqui no Brasil é um problema sério, porque uma turma vai acreditar, outra turma não vai acreditar. Os que defendem que Chico é Kardec não vão acreditar que é ter manifestado, né? Parece que se apoderaram de Chico de qualquer forma. E aí fica essa briga toda, né? Aí vamos lá. Agradeço comovido a todos aqueles que me carregam no coração afetuoso, relembrando-me das recordações felizes e chorando da saudade. Porém, não pretendo que me coloquem em lugar que não me pertence estar. Não sou santo. Nem fui perfeito, apenas vossos olhos, ainda limitados no conhecimento, e vossos corações
afetuosos, de ternura, para me atribuírem tais e tais predicados. Sou uma alma com trajetória rolando em direção ao sol da vida, firme no propósito de fazer o melhor e causar o melhor à humanidade, porém, nem sempre estive imune às tentações e fraquezas, e por isso me penitencio a todos os queridos corações. Então, ele está afirmando que não, supondo ele verdadeiro, né? Não sou santo e não fui perfeito. Exatamente o que nós vimos lá, de tudo que ele falou quando vivo. E aí eles querem, porque querem fazer Chico isso. Infelizmente. Essa imagem representa realmente o que eles querem de Kardec. Ou de Chico, desculpa. Vamos lá. Aí continua a mensagem, né? Que todos os espíritos, principalmente aqueles com maiores responsabilidades aos olhos do mundo, se possa avistar no evento, visando a colocação de um ponto final em todas as desavenças e histórias felizes, equívocos e, sobretudo, agrupamentos e partidos. Então, quer que acaba com essas dissensões do meio espírita, né? Peço-vos a retirada da internet de todos os resquícios que possam causar divisões, sofrimentos, ódios, perturbações físicas ou espirituais e descrença. Por amor a Jesus, eu me libertei de tudo que na terra me causou mágoa e sofrimento, pois tudo se reverteu em rosas que colhi no porvir. Agora veja o final. A Kardec amo profundamente e agradeço a luz. Não o fui realmente. Então, nessa mensagem, supostamente de Chico, ele está dizendo, não fui Allan Kardec. Então, aqui nós temos uma mensagem próxima de Chico falando que não foi. Quando a gente vê por aí mensagens de gente afirmando, mensagem posta de alguns amigos de Chico, que Chico é Kardec. Então, fica aí a confusão. E aqui só do Herculano Pires, falamos de várias vezes dele, mas eu vou só pegar um trechinho bem rápido dessa imagem aqui. Ó. Ele fala assim, ó, no fundo, os endeusadores do médium nada mais fazem do que endeusar-se a si mesmo. É isso que a gente vê. Né? Exalta demais o Chico, amigo do Chico, não sei o que, Chico, não sei o que. Aí todo mundo vai... Ah, não, lá é um amigo do Chico, enaltece as pessoas, infelizmente para isso. Tem prestígio quem foi amigo do Chico. Eu, como não fui, né, Arthur? Então, o guia de cada personagem. É uma comparação bem rápida, só para a gente ver as diferenças, né? Então, ok, o Allan Kardec, o guia era o próprio Jesus sob o codinome de Espírito de Verdade. O guia de Chico foi o mentor Emmanuel e que teria vivido a época do Cristo. A função de Kardec na codificação, comandante em chefe da plede de espíritos que participaram da revelação espírita. Então, o Espírito de Verdade coordenava tudo dos espíritos. Então, Emmanuel, a função dele na codificação, um dos soldados com apenas uma mensagem registrada nas obras da revelação espírita. O guia de Kardec dava-lhe assistência 1/4 de hora por mês, então 15 minutos por mês. A assistência do guia de Chico era 24 horas por dia. 24, ficava ligado 24 horas. Acho que nem na hora que o cara está dormindo, ele desligava. O guia de Kardec deu a ele o livre-arbítrio de aceitar ou não a missão que foi passada para ele. Não foi imposta, foi passada. Ó, você tem a missão de fazer. Você quer ou não quer, Chico? Quanto a Chico, ele teve a sua vida desapropriada, foi ameaçado de ter sido retirado, de ser retirado do corpo físico, caso não abraçasse a tarefa dos livros, de escrever livros. Então, isso, inclusive, nós já mostramos. Né? Nenhuma exigência foi feita do guia a Kardec. Ao guia do Chico foi disciplina, disciplina, disciplina. Ele está falando de disciplina até hoje. O guia de Kardec não lhe deu nenhum puxão de orelha, vamos dizer assim. O de Chico, não. Então, no caso de avião, por exemplo, ele diz para Chico assim, que Chico aprontou lá, que estava com medo de morrer, ele aprontou, gritou, né? Aí o Emmanuel aparece no avião e fala assim, cala a boca e morra com a educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. E nenhuma ordem inusitada foi dada do guia de Kardec para ele, né? Agora, do Chico, nós vimos lá que ele foi orientado a comer uma barata preta que estava na sopa. Tá? Então, por aí, você pode comparar os guias de cada um. Então, no relato dos trabalhos da Sociedade Presente de Estudos Espírita a respeito da sessão de
12 de outubro de 1860, publicado na Revista Espírita de 1860, no mês de novembro, encontramos o seguinte parágrafo que finaliza o boletim. Um outro espírito se comunica espontaneamente, a senhorita J. dessa Jafés, não sei, pode ser, pela sua extrema doçura, sua escrita séria, correta e quase de imprensa, que contrasta de maneira tão notável com a escrita brusca, angulosa e impaciente de M. A médium crê reconhecer Jean Baptiste, que é João Batista, que várias vezes se manifestou dessa maneira. Ele fala da eficácia da prece e lembra os profetas do Apocalipse que hoje encontraram sua aplicação. Mas por que eu estou colocando isso aqui? Aí que é a questão. É porque quando foi falado do guia de Kardec, tem algumas pessoas que falam que o guia de Kardec não era Jesus, mas sim o Espírito de verdade. Desculpa. Que o guia de Kardec não era Jesus, mas era João Batista. Bom, então tá. Então, se nós temos João Batista se apresentando e sendo visto na Sociedade Espírita de Paris várias vezes, como explicar, então, que hora ele apresentava como João Batista e hora como Espírito de verdade? Eu nunca vi uma situação dessa. Geralmente se manifesta com um personagem que você dá mais valor. Então, se o Espírito de verdade fosse Jesus mesmo, ele vai apresentar como Jesus, não como João Batista. Né? E, além do mais, aqui lá na frente nós vamos uma outra lista, uma última lista de reencarnações de Chico, onde o nome de João Batista vai contar nela. Tá? Então, isso vale também para outra lista que vai ser apresentada. No livro Missionários da Luz, o instrutor Alexandre diz a André Luiz o seguinte: porque audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoades ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor, esse o próprio Senhor está dizendo que é o próprio Cristo. Então, dentro da obra de Chico, nós temos a informação que o Espírito de verdade é Jesus. E ponto. Né? Sobre esse tema que é mais polêmico também, tem uma pesquisa, quem quiser está aí, está no meu site. O título é Espírito de Verdade, quem seria ele? Está lá no meu site, na categoria e-book, é só entrar, está lá, Machado de Graça. Bom, tem essa obra que nós compramos recentemente, de Roque Jacinto, e então no capítulo Emmanuel, na segunda parte, que é Ensaio da Compreensão. Esse livro foi publicado em 1991, interessante. Então, o Roque Jacinto explica o seguinte: Emmanuel, a quem toca a diretriz da difusão do espiritismo cristão, complementado de tal fato, ditou pelo médium Francisco Cândido Xavier um manancial de orientação e cultura espirituais sem dubiedade, abordando com leal carinho as questões que, modernamente, poderiam levantar-se como necessitadas de objetiva definição espírita. Enriqueceu o acervo que Allan Kardec nos legou da codificação. Então, podemos dizer que Emmanuel, mentor de Chico, foi quem completou a codificação e não o próprio médium, que apenas serviu de instrumento a ele. Não deveríamos confundir o carteiro, que tem a nobre tarefa de entregar correspondências, como sendo o autor delas. Aqui mais, nesse livro, nós temos mais informação. No capítulo 5, o Wallace Leal pondera o seguinte: Emmanuel, o maior vulto da psicografia de Chico Xavier, e perdoe a franqueza, o maior vulto da psicografia universal, entre centenas de colaboradores, é o único que dá sequência exata à revolução deflagrada por Allan Kardec. Resumindo, Emmanuel é o único que dá sequência exata à revolução deflagrada por Allan Kardec. Então, está confirmando, então, que Emmanuel que está sendo continuador da obra de Kardec, não Chico. Luiz Monteiro de Bastos também vai dizer o seguinte: direta e indiretamente, todas as obras psicografadas do Chico Xavier concorreram em maior ou menor grau para a difusão e elucidação do espiritismo. Não podemos deixar passar, sem citação especial, os inúmeros comentários evangélicos de Emmanuel e os trabalhos enviados por André Luiz acerca da vida depois da morte e da evolução espiritual. Então, dentro da ótica dele, Luiz Monteiro, então, quem está completando a obra de Kardec é Emmanuel e André Luiz.
Mas como André Luiz manifestou porque Emmanuel deixou, porque ele que controlava todos os espíritos que manifestavam para o Chico, então, em última instância, que Emmanuel está por tudo. Agora sim, nós vamos cair na mais provável lista de suas reencarnações. Bom, nós temos essa lista publicada no site. Não, esse aqui não. Essa eu busquei no vídeo, no YouTube, tá? Não vou trabalhar ninguém aqui, nós já trabalhamos alguns personagens nas lives anteriores, Allan Kardec, suas reencarnações, Chico Xavier verdadeiramente uma alma feminina, Francisco de Assis e Chico seriam o mesmo espírito, e Kardec e Chico, dois missionários. Então, com isso, nós descartamos aqui um punhado de personagens, e depois que a gente está falando aqui, e os estudos aí, nós descartamos mais uns outros. Então, na final, para Kardec, só sobra a questão de ser Jean Rose e Allan Kardec como druida. Pronto. Então, sai tudo, o resto da lista sai tudo. Nós temos essa outra lista. Essa lista tem como base o depoimento de Arnaldo Rocha, a Carlos Alberto Braga Costa. É a mais provável, eu não vou bater martelo, é a mais provável ter essa reencarnação anterior de Chico, embora não podemos dizer que todos os personagens anteriores dele estão listados aqui, que está faltando um, ou que todos aqui são personagens dele. O fato é que, como nós vimos, as reencarnações anteriores de Chico foram todas no sexo feminino. Né? E nós temos depoimento disso, só para lembrar, dessas pessoas. Nós temos 11 depoimentos que falam disso. E acrescentando também que o Wagner da Paixão, uma coisa que é recente que eu vi, tem um vídeo na Rai TV chamado Médio Chico Xavier, onde ele fala claramente disso também. Tá? Então, interam 12 testemunhos que Chico, né, era a primeira reencarnação como homem, ou sempre reencarnou como mulher, com efeito é o mesmo. Né? Bom, aí nós temos uma outra lista, mas antes de apresentar essa lista, vamos trazer essa imagem que representa um artigo publicado no jornal Tempo, de Belo Horizonte, onde a Ana Elizabeth Diniz entrevista o filho do Chico, né? O Eurípides Egino. Isso foi a data dele, é 19 de novembro de 2013. Então, a entrevista é um trecho longo, eu cortei esse trecho, o que interessa para a gente, colei aqui, tá? Então, o trecho foi colado na imagem. Então, a página não está exatamente o que está aqui, tá? Porque tem outras coisas que não interessam, fui focado no que interessa, então, colei aqui. Então, ele começa dizendo assim, o Eurípides começa dizendo assim, Chico Xavier fazia confidências, o artigo, Chico Xavier fazia confidências ao filho adotivo. Então, aí agora o filho adotivo que vai falar. Ele contou que em uma vida anterior foi José de Anchieta e eu, Manuel de Nóbrega, e que juntos viemos conhecer na Terra, que receberia todas as etnias e onde todas as religiões iriam conviver bem. Em 1864, Allan Kardec, outra encarnação de Chico. Então, está afirmando que Chico foi Kardec e que Chico foi José de Anchieta. Só que nós temos um problema. Porque o próprio Chico, ele diz que Anchieta, na época que ele ainda estava no mundo espiritual. E temos uma outra informação de que Anchieta teria sido o Fabiano de Cristo, é o feito Fabiano de Cristo. E aqui ele diz também que ele foi Manuel da Nóbrega. Agora, então, nesse programa Pinga Fogo, o Chico afirma que Emmanuel foi padre Manuel da Nóbrega. Então, Eurípides diz que Manuel da Nóbrega foi ele, enquanto o Chico diz que foi Emmanuel. E aí, afinal de contas? E se diz confidente, né? Diz que é confidente de Chico, que era confidente de Chico. Então, que confidente é esse? Agora, então, mais recente, ele tem uma outra entrevista dele, que aí ele vai falar das reencarnações de Chico. Então, é daí que nós tiramos a lista mais atual dele. Então, ele coloca 7 personagens anteriores de Chico. Não, 6, né? Porque 7 é o Chico.
Elias, Platão, João Batista, Jean Rus, Jean Sieta, Allan Kardec. Bom, João Batista nós falamos que manifestava na codificação, então não pode ter sido Kardec. Platão assina por Ana Gomes e tem manifestações, nós vimos que tem manifestações na codificação, não pode ter sido Kardec. Então, para ser Kardec, só sobe Jean Rus dentro da lista dele. Jean Rus, o próprio Kardec, ó. Anchieta, nós vimos que foi Bebê de Cristo. Então, não pode ter sido Chico. Então, qual a lista que nós vamos aceitar? A primeira lá é problemática, a terceira é problemática. Né? Agora, a promessa que eu fiz na vez passada vai ser cumprida agora. Não estou batendo martelo. Estou apenas trazendo argumentos para reflexão. Não estou afirmando que o candidato que eu vou apresentar eu não estou afirmando que eu estou falando que é mais forte que esse tipo. Só isso. Beleza? Fica bem claro. Então, para começar, nós precisamos pegar essa fala de Kardec. Então, ele diz assim: estamos persuadidos de que devemos ter reminiscência de certas disposições morais anteriores. Diremos até que é impossível que as coisas se passem de outro modo, pois o progresso só se realiza paulatinamente. Por que eu trouxe isso? Porque é o seguinte: qualquer pessoa que você vai falar que é a reencarnação de alguém, você tem que estabelecer relações de caráter, de agir, de culturas, de uma pessoa com a outra, porque se as reminiscências vêm, né? Então, alguma coisa tem que ligar uma pessoa à outra. Não pode vir do nada, né? Não pode vir do nada. Então, vamos fazer uma comparação. Shirley, exatamente. Vamos fazer uma comparação. Allan Kardec e Eurípides Barçanufo. Allan Kardec calculou que reencarnaria no fim do século XIX ou no início do século XX. Eurípides nasceu em maio de 1880. Allan Kardec era educador. Eurípides, educador nato. Kardec criou a escola de primeiro grau em 1825, voltada para o ensino primário, fundou a instituição Rivaio, que é em 1826, uma escola técnica. Eurípides fundou o Liceu Sacramentano, que depois se transformou no Colégio Allan Kardec, este nome sugerido em mensagem de Maria de Nazaré, primeira instituição de educação espírita do mundo. Kardec, sua obra educacional esteve todo voltada para os ensinamentos de Pestalozzi. Olha o que aconteceu com ele. Utilizou-se da pedagogia de Pestalozzi ou semelhante, melhor dizendo, sem ter conhecido nada da obra dele. Kardec toma parte do sistema de monitorias. Eurípides exerceu a função de monitor. Kardec lecionou, entre outras, química, física, anatomia, astronomia, anatomia comparada. Eurípides lecionou astronomia, física e química e provavelmente anatomia. Kardec, grande interesse pela botânica. Eurípides ministrava aulas de botânica. Olha aqui, uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas não tem nada a ver com nada. Olha você vê a correspondência. Kardec fez contabilidade comercial. Eurípides fazia contabilidade comercial. Kardec foi reconhecido como um dos melhores gramáticos do seu tempo. Eurípides facilmente aprendeu a língua francesa, dominou o idioma de tal maneira que o falava com desenvoltura, matéria que lecionava a seus alunos. Kardec, cultura fantástica. Eurípides invejava a cultura. Kardec, apreciador do teatro, dizem que escreveu uma peça de teatro. Eurípides fundou um grupo teatral em Sacramento. Kardec acreditava nos efeitos da homeopatia. Eurípides abriu uma farmácia homeopática. Kardec publicou semanalmente a Revista Espírita do período de 1858 a 1869. Eurípides fundou o jornal semanal Gazeta de Sacramento. Allan Kardec estudou magnetismo por 35 anos. Eurípides tinha mediunidade de cura, que tem uma ligação forte com o magnetismo, obviamente. Kardec fundou a primeira Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo, surgiu das reuniões que fazia em sua residência. Eurípides
fundou o primeiro grupo espírita fundou o grupo espírita Esperança e Caridade, o primeiro centro espírita de Sacramento, na cidade que morava, né? E teve como sede o quê? A própria casa dele. Kardec foi presidente da Sociedade Presidente de Estudo do Espírito durante pouco mais de 12 anos. Eurípides foi o presidente do Grupo Espírita Cristão durante mais ou menos 12 anos e meio. Olha a correspondência do tempo. Allan Kardec, o guia espiritual foi o Espírito de Verdade, que nós dissemos que foi Jesus. Eurípides, em um desdobramento noturno, encontra-se com Jesus. Isso é narrado no livro A Vida Escreve. E no colégio Allan Kardec, Jesus lhe apareceu e o consolou por conta da sua tristeza proveniente do processo criminal movido contra ele. Nós vamos mostrar a obra onde está isso. Então, daqui a pouco nós vamos citar a obra. Né? O Espírito de Verdade coordenava todos os envolvidos na codificação. Então, nós vamos citar alguns nomes que participaram da codificação. O primeiro deles é São Vicente de Paulo, que era o guia de Eurípides. Vamos lá. Agostinho, Benjamin Franklin, Bispo de Argel, Curadar, Fênelon, João Batista, João o Evangelista, La Fontaine, Lacordaire, Lamennais, Paulo o Apóstolo do Evangelho, Platão, Samuel Hahnemann. E aí? Então, o que eu achei mais interessante é o seguinte: os espíritos envolvidos na codificação estão tudo pertinho de Eurípides. O Chico, que eles dizem que é Kardec encarnado, não tem ninguém a não ser Emmanuel. Não tem outro a não ser Emmanuel. O Espírito de Jesus aparece 2 vezes, teoricamente, para Eurípides. Para Chico, pelo menos eu não tenho conhecimento. Pode ser que sim, mas eu não tenho conhecimento. Fala que recebeu depois da morte, mas detalhes depois da morte. Pode ter recebido o Chico e milhares de outras pessoas, por que não? Kardec refuta uma brochura do Bispo de Argel aos curas que são os padres da diocese, né? Aí o Eurípides fez um debate público com o padre Ian, que detonou o cara na praça pública, que foi carregado. O Allan Kardec ele faz um credo espírita, no trecho lá, final do discurso dele, do Seu Espiritismo e a Religião, publicado na Revista Espírita de dezembro de 1868. E Eurípides tem um credo de Eurípides, que trata-se do credo de Emmanuel Daci, incondicionalmente subscrito ele. Então, da lista de Emmanuel Daci fez um credo e o Eurípides assinei embaixo. Isso aqui é o que eu vou adotar também. Então, credo, olha para você ver. Então, após sua morte, publicou-se Obras Póstumas, né, de Kardec, né, com várias anotações. Coincidentemente, após a morte de Eurípides, publicou-se o livro Eurípides, o Médio de Jesus, com várias mensagens recebidas por ele de espíritos de alto tipo que não foram divulgadas enquanto ele estava vivo. Beleza? Então, além disso, dos coisas lá, por Eurípides manifestaram o espírito de Mateus, Marcos, Lucas e outros evangelistas e o discípulo Simão Pedro. Então, fazendo essa correspondência, eu, sinceramente, enxergaria no Eurípides um candidato mais forte do que Chico. Volto. Não estou afirmando que Eurípides foi Kardec. Eu estou falando, sim, se você quer um candidato a Kardec, Eurípides é mais forte que Chico. Bom, agora, tem problemas em aceitar isso. Realmente tem problemas. O primeiro dele é a mediunidade e aquisição do passado. Se realmente for a mediunidade e aquisição do passado, ou seja, a gente vai crescendo, ampliando as mediunidades, então isso seria um problema. Mas também poderia ser explicado, estou afirmando que sim, que em razão da elevação espiritual do encarnado, a mediunidade pode ser aberta, entre aspas, de uma forma muito mais fácil do que de um espírito em evolução. O outro problema é a manifestação de Allan Kardec por Eurípides. Embora as manifestações são curtas, inclusive vou colocar até uma delas aqui, mas como Eurípides tinha desdobramento fácil, ou que na linguajar da época de Kardec era um médium sonambúlico, então lá na codificação fala que o médium sonambúlico pode usar seu corpo e se manifestar com ele. Então existe essa possibilidade, ou seja, mesmo Eurípides sendo Kardec, ele se manifestar através do corpo dele mesmo. Poderia, não estou afirmando que sim. São coisas que a gente tem que olhar com calma. Vou. Então, nessa obra, Eurípides Bassanufo, a Porta da Caridade, de Jorge Rezende, destacamos o seguinte: quem será, pensou Eurípides Bassanufo,
O Espírito captou-lhe o pensamento. Sou o seu Espírito protetor. Como se chama? E minha última existência na Terra, deram-me o nome de São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo? Sim, eu e você, Eurípides, fomos amigos de outras vidas. Ó, sim, de muitas vidas. Você já foi em França eclesiástico, médico e professor. E tem agora uma missão importante a realizar no Brasil. Que missão cumprirei? Perguntou Eurípides Bassanufo, entre surpreso e comovido. Os Espíritos do Senhor realizarão com você diversos trabalhos. A caridade, meu filho, é a nossa bandeira. O trabalho principal será o de curar, e Bezerra de Menezes o auxiliará nesse setor. Tudo está planificado e Jesus, na verdade, é quem nos dirige. O Espírito do Senhor, nós vamos falar daqui a pouco. Mas eu achei interessante aqui. A caridade, meu filho, é a nossa bandeira. Fora da caridade não há salvação, foi a máxima que Kardec colocou para ser a da doutrina espírita. Coincidência ou não? Mas vamos lá da questão dos Espíritos do Senhor. O prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo tem a assinatura de Espírito de Verdade, em cujo início lemos: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, com a imensa exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando e vai para fora. Coincidência? Não sei. Existe coincidência? Não sei também. Isso não posso falar nada. Transcrevemos o seguinte parágrafo do capítulo 3, a explosão mediúnica. O que viu no mundo espiritual por uma questão de humildade, Eurípides Bassanufo não contou a ninguém. É notável o fato de que, nessa noite, revelara ele vários dons mediúnicos que haveriam mais tarde de ampliar-se. Então, ele tinha o quê? Evidência, audiência, psicofonia, psicografia, efeitos físicos, cura de corporeidade. Bom, e para não falar que não tem ninguém que acredita nessa hipótese, nós vamos trazer, então, o André dos Santos, que publica esse livro, A Reencarnação de Allan Kardec, uma hipótese, ele vai trazer Eurípides nessa lista. Então, para ele, encarnações que Eurípides foi lavado, então, seriam as encarnações de Allan Kardec, o Essênio Marx, veio o livro de Espera, ditado por Eurípides, Rufus, em Ave Christi, Jean Rus, Lavater, Rivai, que é o Kardec, e Eurípides. Então, essas encarnações elaboradas por André dos Santos, né? Então, atente para os personagens da abertura do livro. Então, o André está falando. Lembre-se de que os bons espíritos só assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e repudiam a qualquer um que procure no caminho do céu um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam do orgulho e do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode ser visto do cego para fazer com que compreendamos a luz. Assinada a mensagem. João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade de Céu. O Espírito de Verdade, olha que legal, né? Por aí. Eurípides não vê apenas Jesus em sonho. O Cristo aparece para Eurípides no pátio do Colégio Allan Kardec, em pessoa. O Ismael também aparece sobre o Colégio Allan Kardec, desembanha uma espada de luz e assim diz: nada teme, Eurípides, daqui serei o seu sustentar. Mas eu achei que tinha colocado. Está aqui nessa obra aqui, ó. Eurípides, o Homem e a Missão. Bom, se fosse ampliar os personagens da codificação que manifestaram através de Eurípides, nós tomamos 34. Aí os principais, eu citei alguns lá, mas os principais estão aqui. Adolfo Bispo de Agel, Afonso de Ligório, Arago, Benjamin Franklin, Carita, Chamelin, Chateaubriand, Curadas, Definider, Gerardin, Erasmo, Fénelon, Francisco Xavier, Galileu Galilei, Hahnemann, Henry Reynolds, Joana d'Arc, João Bispo de Bordeaux, João Batista, João Evangelista, Lacordaire, Lamennais, Lázaro, Massillon, Pascal, Paulo de Tarso, Platão, Rousseau, Sanson, Santo Agostinho, São Bento, São Luís, Sócrates, Swedenborg, Timóteo, São Vicente de Paulo. Então, se tem um cara que é forte para ser encarnado pelas companhias que ele tinha, pelos espíritos que manifestavam através dele, só tem um. Eu disse Bassanufo. Novamente, o Paulo não está afirmando nada, né, pessoal? É apenas demonstrando que há alguém que tem características, né, e tem um histórico muito mais próximo
né, de Allan Kardec do que o próprio Chico Xavier. Apenas isso. E tem a questão também do tempo, né, entre as encarnações, né, Paula, que você comentou outro dia, que os espíritos dizem que quando um espírito de um grau mais elevado né, de desenvolvimento espiritual, né, de evolução espiritual, esse intervalo das encarnações costuma ser bastante grande, né? Então, o Eurípides parece que não se encaixaria nesse critério também, né? Aqui a mensagem que ele recebeu de Kardec, não é mensagem longa, sempre, né? Aí há uma expressão que não passa para mim, é o Nosso Senhor Jesus Cristo. Então pode ser questionado sim, né? Divino Arquiteto, será que Kardec usaria essa expressão? Não sei. Eu só estou mostrando que teve lá e, né? Como eu não estou defendendo que não tem compromisso nenhum. Mostrando os prós e os contras. Eu estou querendo mostrar, gente, o seguinte: se você quer falar que alguém é a reencarnação de alguém, você tem que fazer uma relação de um com o outro. Então, se olhar por esse aspecto, quem tem relação um com o outro, ou seja, com Kardec, é Eurípides Barçanufo. Mas eu não estou falando que ele eu estou falando que tem relação. E a relação da forma de agir, de viver de Eurípides é 1000 vezes mais forte que a de Chico. É só isso que eu estou falando. Eu não estou afirmando que é. Eu quero que vocês entendam a linha de raciocínio. É somente uma linha argumentativa. É só isso que eu estou falando. Aí, uma integrante fala de Emmanuel. Tem nessa obra o homem que falava com os espíritos, de Luiz Eduardo de Souza. Encontramos uma informação de Emmanuel que dificilmente se poderá ter Chico Xavier como sendo vários dos personagens aí atribuídos, especialmente de ter sido Allan Kardec em vida passada. Porque se você pegar aquela relação dos 20 lá, então o que vai falar aqui não bate nem para os 20 e Kardec no meio. É isso que eu estou querendo dizer. Então, no correr do processo movido pela família de Humberto de Campos, Chico, então, com 34 anos, temeu muito com a possibilidade de ser preso. Após receber uma convocação para depor, ele entrou em pânico e rogou a Deus que o protegesse. Chegando até a pedir que, se tivesse que ficar preso, que fosse em Belo Horizonte e não no Rio de Janeiro, pois julgava que na primeira cidade o povo já o conhecia e ele seria mais bem tratado. Belo Horizonte, né? Emmanuel, vendo o desespero do Chico, asseverou. Então, a Emmanuel aparece e vai falar para ele. Então, aqui é fala de Emmanuel. Meu filho, você é uma planta muito fraca para suportar as forças das ventanias. Tem ainda muito que lutar para um dia merecer ser preso e morrer pelo Cristo. Diante da fala dessa, não tem como você colocar Chico como sendo Kardec, considerando que Kardec é um espírito evoluído. Somente isso. E mais à frente, lemos. Claramente a figura de Chico Xavier, do autor, então, opinião do autor. Claramente a figura de Chico Xavier não precisa estar associada à reencarnação de Allan Kardec para ter sua importância reconhecida. Certíssimo, né? Um e outro tem seu papel de destaque assegurado pelo trabalho desenvolvido, passando a segundo plano qualquer discussão sobre quem seria quem. Exatamente isso. Aí fechamos com essa frase de Orígenes. Então ele diz assim: o rigor da crítica exige uma busca longa e precisa, um exame de cada ponto, depois dos quais, com vagar e precaução, podemos afirmar que esses autores disseram a verdade e aqueles outros mentem sobre os prodígios que narram. Aí devolvemos, então, aqui a lista de algumas coisas que nós pegamos, porque tudo o resto está lá dentro daquelas Chico Kardec e tal. E aqui está meu site, meu e-mail. Aí devolvemos a palavra para o nosso companheiro Arthur. Isso aí, Paulo. Né, tudo muito claro. Vamos, então, sem perda de tempo, né, já que já aí 1h45, já estamos chegando nos finalmente, mas tivemos
né? Inclusive, agradecemos a participação. Obviamente, não vai dar para colocar todos os comentários aqui, mas temos alguns comentários, algumas perguntas que nós selecionamos, né? Fomos selecionando. O Mário Domingos, que, pelo que eu pude ver aqui, é lá de Portugal, diz o seguinte: querer que Chico seja Kardec não é querer criar o maravilhoso? A minha percepção, e sinceramente eu vou pedir desculpas se a minha percepção foi equivocada, tá? As pessoas engrandeceram tanto o Chico que, na verdade, estão considerando a obra do Chico como mais importante do que a obra de Allan Kardec. E como eles não podem falar em públicos que vão ser malhados à vontade, eles fazem de Chico ser Kardec reencarnado. Então, agora, assim, ele voltou com a obra mais importante que a primeira, então aí fica mais ou menos suave. Então, eu vejo dentro dessa ótica. Se não for, que me desculpe, mas é isso que eu estou vendo. Isso aí. Bem, tem quem aqui nos visita é a Neuza Galves. Você conhece? Ela é parente da Nena Galves? Não sei. Né, pelo sobrenome. Sobrenome. Essa crença de que ela... é um comentário, né? Essa crença de que ele é Kardec é por causa dele falar que sabia o Evangelho segundo o Espiritismo desde 5 anos, depois dele assinar o livro daquele escritor do Rio Grande do Sul, dando a muitas pessoas. A questão é a seguinte, como eu disse que lá, e apresentei que Emmanuel orientou Chico para estudar a doutrina espírita, especialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, então a razão dele saber o Evangelho segundo o Espiritismo está aí, para mim. Agora, como quem conta um ponto aumentam, né, tudo, então colocaram não dali, mas para 5 anos. Porque se ele soubesse desde 5 anos, para que Emmanuel ia mandar ele estudar o Evangelho? Você já sabia. Exatamente. Não vejo sentido, tá? E o fato de assinar livro de algum escritor, nós já apresentamos aí um livro que é assinado, e eles usam esse livro para falar que o Chico está reverendando. Só que esse livro dessa pessoa do Rio Grande do Sul, ele teve um respaldo de uma pessoa que está por trás disso, e do outro um livro, né? Então, é praticamente a mesma fonte que está orientando, ajudando as pessoas a publicar alguma coisa a respeito de que Kardec é Chico ou Chico é Kardec, não é? Então, a fonte é a mesma. Então, por ter assinado, a própria dona Nena Gauss fala que assinava qualquer coisa. Qualquer coisa por acaso. Ele nunca foi de questionar as pessoas. E tem um livro, eu vou citar o livro, que eu já fiz uma live dele, que é Kardec Procede. Isso eu vou citar. Que ele houve dedicatório de Chico para várias pessoas, inúmeras pessoas. Aí a pessoa, então o Chico está referendando que ele é Kardec. Só que as pessoas não sabem que na obra, os próprios Chico negam que é Kardec. Na própria obra, olha você ver que incoerência. E aí, quando a parte que vai falar que ele é Kardec, é a opinião do autor. Uma simples opinião do autor. Cada um pode ter sua opinião. E se o fato de Chico ter assinado, está simplesmente respeitando a opinião dele. Ele está assinando embaixo do que ele falou. Para mim é assim, muito simples. Sim. Bem, perfeito, pessoal. Tinha alguns outros comentários, né? Mas em função do avançar do horário. Então, aqui se encerra a participação do Paulo Neto, né, nesse 10º Polêmica Espírita. Obviamente que ele vai voltar, né, numa segunda temporada aí, né? Ele está discutindo aí o passe com o Zé Aparecido, né? E é apenas um até breve, né? E teremos aí, só para vocês já terem uma noção, né, outros convidados também ilustres, assim como o Paulo, né? Na verdade, não é só um convidado, é quem efetivamente desmembrou esse estudo todo, né? Fez esse estudo todo, desmembrou essas informações todas, mas na próxima quarta-feira, que é 24 de junho, é isso? Aqui parece que tem um probleminha, né? Não é 24 de junho, na minha lista aqui. Mas, enfim, na próxima quarta-feira nós teremos a participação do César Perry, falando sobre Chico, Emmanuel e a religião.
Tá? O Arthur, é Sim. isso mesmo, tá? Na próxima Claro. quarta-feira parece que ele não deu para fazer, Ah, sim. tá? Aí ele pediu para fazer na sexta-feira e o Ah, Luiz Aparecido autorizou. Então, acho que vai ter isso mesmo. Não é na quarta, seria na sexta. perfeito. Boa Tá? lembrança, então. Então, né? Então, extraordinariamente, a polêmica espírita vai ser na sexta-feira. Na semana que vem. Exatamente, né? Da semana que vem. Bem, Paulo, considerações finais para que a Bom, gente possa, então, se encaminhar para tá. o fim da live. A primeira coisa importante é agradecer ao Zé e a você pela oportunidade de estar me dando de apresentar a minha pesquisa. Tá? E como pesquisa e como pesquisador, eu não estou impondo a quem quer que seja a minha maneira de pensar. Eu trago as informações e cada um analisa se tem sentido e se não tem. Agora, o que eu peço a vocês é que não fica pegando as coisas parciais. Então, para vocês entenderem todo o processo de pesquisa, você teria que pegar todas as lives, todas. Porque uma fecha com a outra, uma soma com a outra. Não é algo isolado. Eu não falei muita coisa aqui porque repetir. Mesmo assim, alguma coisa você viu que eu tive que repetir, para você não ficar muito perdido. Então, o trabalho é um conjunto. É um conjunto. E esse conjunto precisa ser visto. Porque aí sim você vai ter uma opinião própria. Pelas informações que eu vou passar. Você pode concordar comigo ou não concordar comigo com essas informações, ou pode chegar para mim e falar assim, Paulo, isso que você está falando neste ponto aqui não é o que você está pensando, isso é de outra forma. Você, não, tudo bem, vamos discutir, quero discutir, vamos chegar na conclusão. Se você estiver correto, eu sempre falo assim, beleza, eu vou mudar minha opinião. Eu não fico malhando ferro frio. Pode, se desculpar, minha alma é uma burrice o cara ficar falando a coisa, divulgando uma coisa, acreditando quando aquilo é mentira. Que orgulho besta, porque só pega mal para a gente. Então, o meu crédito como pesquisador acaba caindo por isso. Né? O Arthur é um exemplo. O Arthur, nós estávamos discutindo, eu não lembro que tema que é. Aí o Arthur falou assim, não, eu não acredito assim. Lá. Aí eu falei assim, Arthur, eu tenho uma pesquisa, eu vou te mandar a pesquisa, você analisa com cuidado, com carinho. Mandei a pesquisa para ele, achei assim, vai voltar chumbo grosso. Aí ele voltou assim, eu concordo com você. Mas eu não impus, eu quero, é isso, que as pessoas peguem o material, analisa o que eu falei, o que está escrito, que você viu que eu coloquei as fontes de tudo. Bom, tem razão, não tem razão, acabou. É só isso. Porque o outro lado, se é que tem, podemos falar em outro lado, está crescendo, mas a gente não vê sentido nenhum. Eu acho que é um prejuízo da doutrina, porque não vejo base doutrinária. Não é porque eu queiro que não queira que Chico seja Kardec, ou que queira que seja aquela lista lá do Arnaldo. Para mim, tanto faz. Eu não estou para lado nenhum, não estou defendendo que foi deixou de ser. O meu ponto, volto a falar, é a vinculação de um ou outro que eu não vejo como ligar. Só isso. Certo? Então, fica aí. E tem um e-mail da gente lá, quem quiser depois trocar figurinha com a gente, tá certo? Estamos aí à vontade do público. Agradeço, então, a todos vocês pela participação e por aqueles que entenderam a nossa mensagem, né, sem precisar falar da forma que ele está falando até agora. Muito obrigado. É isso aí, além das lives, né, tem no site do Paulo Neto, né, o Paulos Netos, não é isso, Paulo? .net, não é isso? Exatamente. Vocês encontram lá farto material gratuito, né? Então, quem quiser se aprofundar, tá com dúvida, quer buscar alguma outra, né, tá tudo lá. Né? Então, não é por falta de estudo, de fontes, né, que a coisa, né, não vai deixar de andar, né? Para quem, obviamente, se interessar por esse tipo de estudo e tantos outros que o Paulo já desenvolveu, né? E também, né, quem quiser nos conhecer melhor, o nosso trabalho, é só nos visitar lá no Arthur Azevedo Difusão Espírita, que também tem um canal aqui no YouTube. A gente desenvolve outros estudos lá, não são até bem diferentes das do Paulo, né, em alguns pontos. Né, convido vocês também a ir lá visitarem. E nos vemos, então, na próxima sexta-feira, pessoal. Então, agradeço mais uma vez a participação de todos e até a próxima.